Olá a todos, bem-vindos ao canal e tá aí na tela mais um vídeo da série sobre microcontroladores PIC usando a linguagem C e o compilador MicroC Pro. Este é o capítulo 97 e esta aí é a nossa segunda aula falando sobre o Timer 1. Tá aí o registrador responsável, o T1 com, e vamos à sua configuração. Vamos estar configurando o Timer 1 com para trabalhar via incremento externo via o pino RB6. Vamos à sua configuração. O bit 7 e o bit 6 não é implementado, como podemos ver aqui. O bit 5 e o bit 4 é o que configura o prescaler. A gente vai estar utilizando o prescaler 1 para 1. Então a gente vai estar colocando 0 nesses dois bits, no bit 5 e no bit 4. No bit 3 a gente vai estar desligando a chave do T1 O100, que é para oscilador via o pino RB6 e RB7. Então a gente vai colocar 0 nesse bit para desligar. Desligando esse bit, tanto faz colocarmos 1 ou 0 no T1 Sync, que é o de sincronismo. Esse bit ele sincroniza o oscilador externo com o oscilador interno. No bit 1 é o que configura se o incremento vai ser via pino RB6 ou via oscilador. A gente vai colocar 1, já que a gente vai estar utilizando o incremento via o RB6. E por fim a chave do Timer 1. O bit 0 é a chave que liga o Timer 1. Então a gente coloca 1 também nesse bit. Vamos ao código. Antes de irmos ao código, se caso vocês tenham qualquer dúvida com relação à configuração de qualquer periférico, é bom estar com um datasheet em mãos para ver os registradores que cada periférico está ligado. Como a gente está trabalhando com o Timer 1, então a gente vem aqui no Timer 1, está aí o módulo Timer 1, e logo abaixo ele mostra todos os registradores ligados a esse periférico. Está aqui a tabela. Essa tabela mostra todos os registradores ligados ao Timer 1. Então está aqui intcom, que é a interrupção. Ele mostra os dois bits também, está aqui em branco. Vocês podem ver que os outros estão em azul claro. Está aqui os dois bits da chave geral e do periférico. O registrador PIR1. Está aqui o seu bit, que é o flag de sinalização do Timer 1, Timer 1 if. O PIE1. Está aqui o seu bit 0 também, Timer 1 IE, que é a chave de interrupção do Timer 1. Está aqui os dois registradores de contagem, Timer 1 low e Timer 1 high. E o registrador que configura, que como vimos no slide anterior, tá aqui todos os seus bits que a gente configura. Então, na dúvida, é bom estar sempre consultando o datasheet. Tá aí o nosso código montado, vamos à sua descrição. Na primeira linha está o nome do programa como um comentário. Está aqui toda a configuração do LCD, como já foi visto em aulas passadas. Eu criei duas variáveis, uma do tipo inteiro, já que é de 16 bits, para estar armazenando os valores dos dois registradores, o baixo e o alto. E aqui um vetor para a gente fazer a conversão e estar mostrando no LCD. Está aqui a função de interrupção. Ele testa o flag da interrupção, que é o que está no registrador PIR1, e o seu flag é o Timer 1 if. Se for 1, houve interrupção. Aí ele apaga o flag para haver uma nova interrupção e vai estar sinalizando no pino RA0 justamente isso aqui. Ele vai estar invertendo. Está aqui o sinal de tio. Então
o próprio pino ele vai estar recebendo o valor invertido desse mesmo pino. Então se for 0 vai virar 1, se for 1 ele vai virar 0. Tá aqui os dois registradores que a gente pode estar setando novamente. Logo abaixo eu vou mostrar a vocês como é que faz isso. Aqui a nossa função principal, a void main. Estou configurando o pino RA0 como saída, para a gente estar sinalizando a interrupção. E o pino RB6 como entrada, já que vai estar um botão para incremento. Estou zerando o RA0. E aqui a nossa configuração do T1 com. A gente coloca 1 no timer 1 on para estar ligando o timer 1. No timer 1 CS a gente coloca 1 também para habilitar o incremento via RB6. No T1 O100 a gente coloca 0, já que não vai estar utilizando o oscilador. Nos dois pinos RB6 e RB7. E aqui é o do Prescaler. A gente vai colocar o Prescaler em 1 para 1, então a gente vai colocar 0 nos dois bits do Prescaler. Aqui já é a configuração da interrupção, tá aí intcom G e E, a chave geral, intcom P e E, a chave do periférico, e no registrador PI E1 e o seu flag, o seu bit, que é o bit 0, timer 1 e E, a gente coloca 1, que é para ligar a interrupção do timer 1. E aqui novamente a gente está setando o timer 1 low e o timer 1 high em 0. Está aqui a inicialização do LCD. Estou limpando o LCD, apagando o cursor, escrevendo na linha 1, coluna 3, o nome timer 1. E está aqui o nosso programa propriamente dito. São poucas linhas. Está aqui a nossa variável, o valor. Está recebendo o valor do registrador timer 1 high e timer 1 low, a soma. E a gente está colocando 8 aqui com duas setinhas para a esquerda, para deslocar 8 bits para a esquerda, para quando houver a soma mostrar o valor real de 16 bits. E está aqui a conversão desse valor, e a gente coloca na linha 2, coluna 3, justamente o valor dessa conversão. Tem um pequeno delay de 100 milissegundos para sempre estar atualizando. Logo abaixo aqui, temos aqui a calculadora. Então, se caso a gente queira fazer uma contagem de apenas 10, o que a gente tem que fazer? Lembrando que é um registrador de 16 bits, a gente seleciona 16 bits e coloca aqui um valor em decimal. Vamos pegar aqui a calculadora. Lembrando que 2 elevado a 16 é igual a 65.536. Então, como a gente quer contar apenas 10, o que a gente tem que fazer? A gente bota 65.500, seria 36, a gente bota 27, já para contar o estouro. Então, como podemos ver, o número a gente pode estar colocando isso aqui, essa numeração em binário no registrador baixo e essa outra no registrador alto, ou simplesmente está colocando em hexadecimal esses dois valores. Vamos colocar esses dois valores, que aí fica mais fácil. No low é 0x F7 e no registrador alto é 0x FF. Esse mesmo valor a gente coloca lá na interrupção para ele setar novamente. Está aqui. A gente coloca os dois valores para sempre haver a mesma contagem. Vamos compilar. E está verificando o Proteus. Está aí o valor 65.527 e vamos ao seu incremento.
Vocês podem estar vendo também que ele incrementa de 2 em 2. Houve a interrupção, tá lá, e ele setou novamente. E mais uma vez ele está incrementando de 2 em 2. Por que 2 em 2? O timer 0 ele tem a configuração de borda de descida ou de borda de subida. Então, por ter essa configuração, ele já entende o que você quer fazer. Você quer jogar o nível lógico alto para baixo ou de baixo para alto. Já no timer 1 não tem essa configuração. Então, quando você coloca você tem que colocar um resistor de pull up ou pull down. Eu coloquei de pull down, já que faz uma contagem mais precisa. Então, o que ele faz? Como está ali embaixo, quando eu clico, ele já incrementa. Então, ele jogou de baixo para alto e quando eu solto, ele incrementa novamente. Ou seja, ele entende quando há sempre uma variação da tensão na sua entrada, ou de baixo para alto ou de alto para baixo, já entende que há esse incremento. Então, por isso que ele sempre incrementa de 2 em 2. Então, para corrigir isso, simplesmente a gente muda o valor do prescaler. Em vez de colocar 1 para 1, a gente coloca 2 para 1. Então, só mudar aqui. A gente compila novamente. E agora, ao clicarmos, ele só incrementa de 1 em 1. Então, essa seria uma solução mais prática para a gente estar tendo um controle preciso do incremento do timer. Aí ele gerou a interrupção e setou novamente o timer 1. Então, recapitulando o que foi visto nessa aula, a gente viu a configuração do timer 1. Vimos que o timer 1 ele não configura borda de descida ou borda de subida, então é bom se ligar nisso aí, porque se colocar um sensor e esse sensor tiver um resistor de pull-up ou pull-down, quando houver uma interrupção ele vai gerar 2 pulsos, então ele vai estar incrementando de 2 em 2. Então, uma maneira prática de corrigir isso seria colocar o prescaler de 2 para 1. E um outro fator interessante é que, como ele trabalha com 2 registradores, na hora de você setar ele, você tem que entender isso. A maneira prática, como foi vista, é vir aqui na própria calculadora do compilador e aí você coloca o valor total do registrador, que é de 16 bits, coloca um valor a menos, dependendo da quantidade que você quer contar, e aí ele vai estar mostrando os dois valores em hexadecimal. Eu acho mais prático, ou se você quiser ainda pode estar colocando em binário, lembrando que a parte da direita é a parte mais baixa e a parte da direita a parte mais alta. Então é bom estar lembrando disso aí na hora de estar fazendo a sua configuração para o timer 1. Este é o final do vídeo e do capítulo 97. Espero que tenham gostado. Aguardo vocês nas próximas aulas. Se gostou, dá um joinha e ajude a divulgar o nosso canal. Valeu e até a próxima aula.